Olá, muito bem, é um prazer muito grande estar novamente com você aqui no programa, apresentando o programa Tempo com Você, e você sabe que a proposta do programa é levar até você informações que você transforma em conhecimento para a sua vida, no seu dia a dia, e nós temos entrevistado pessoas aqui extraordinárias, e hoje nós estamos trazendo um amigo, o Paulo Adriano, que é personal trainer, é um camarada, um baita de um profissional na área, empresário na área de academia, um sujeito que tem um trabalho diferenciado nesta área. Esteve conosco, nós conversamos aqui, gravamos um programa em novembro, né? E estamos agora retornando, ele prometeu estar de volta e aceitou meu convite para a gente continuar falando desse assunto tão importante, que é exercício físico, alimentação, a saúde da pessoa, né? E vamos estar conversando. Paulo Adriano, é uma satisfação ter você de novo aqui no programa Tempo com Você. Nós sabemos que aquele primeiro programa que nós gravamos foi muito bom, informamos muita gente sobre coisas extraordinárias nessa área de vocês, que é uma área que está em pleno crescimento no país. Então, já quero de antemão te agradecer pela sua presença aqui. Prazer é meu, pastor João, e é importante os temas que nós vamos tratar hoje, de uma relevância fora do comum, anabolizantes e como reduzir o percentual de gordura. Ótimo. Nós vamos começar então com essa questão do anabolizantes. Explica um pouquinho para mim o que ele causa de fato na pessoa, no sentido do coração, da vida do sujeito. Bem, o anabolizante, ele vem trazer a curto prazo uma estética que naturalmente seria alcançada a longo prazo. Então ele antecipa um processo. Só que ele tem uma colheita, não a curto prazo, mas a longo prazo também, dependendo da quantidade de anabolizante que o indivíduo vai usar, que é de maneira discriminada. Existe um mercado negro aí de venda de anabolizante, que é uma droga também. Os problemas causados pelo anabolizante, o principal que eu costumo pontuar é o câncer. Câncer de próstata, câncer de fígado, tudo isso a longo prazo. O anabolizante, ele é produzido através do hormônio masculino, sintetizado em laboratório. O nosso corpo já produz o anabolizante, mas ele é normal, de maneira natural, seria o endógeno, interno. E a gente, para melhorar o nosso rendimento no que se diz respeito à estética, a gente acaba usando esse anabolizante exógeno, que vem de dentro, de fora para dentro, que pode gerar todos esses problemas de saúde. Causa aquele excesso, então, antecipa um processo. Isso, a longo prazo. A pessoa às vezes não tem paciência de passar por todas as etapas até alcançar a estética. E dentro da parte de preparação, onde você direciona o indivíduo, dentro do exercício físico, a estética ela fica em segundo plano. O camarada querer resultados imediatos. Isso não existe, né, professor? Não. Isso depende muito do histórico. Como eu faço uma avaliação, eu vou fazer uma triagem, ele vai me responder um questionário, eu vou cruzar esses dados, ele vai passar por um período de adaptação, que a gente chama de período de construção. A curto prazo, eu consigo melhorar a condição física e a qualidade de vida dele. E a longo prazo, eu ajudo ele a modificar a sua composição corporal. Aí entra a estética. Mas não uma estética de alto nível, é uma estética amadora. Uma pessoa normal, que não visa usar o corpo como objeto de trabalho, para pleitear algo em termos de competição, dentro da área de fisiculturismo, por exemplo. Mas existem pessoas normais que têm uma vida profissional simples, que estão fazendo uso de anabolizantes. Sim. Eu tenho visto assim, por exemplo, o seu trabalho, acompanhado do seu trabalho, Paulo Adriano, você vê muito a questão saúde do indivíduo, Você vê muito a qualidade de vida do indivíduo. Mas existe no meio, logicamente que todos os meios, principalmente quando cresce muito, tem aqueles meios que quer dar uma satisfação para o sujeito, indiferentemente de pensar na saúde dele. Existem alguns lugares, você logicamente conhece a sua área, mas você deve ter informações de alguns lugares que o camarada chega e tem uma promessa de que daqui 6 meses você está... E aí o camarada entra por um caminho sem O volta. exercício físico, pastor João, ele é um meio, ele não é um fim, ele não vai resolver os seus problemas de estética, ele vai te ajudar a longo prazo. Agora o aluno ou o cliente, eu não sei como é que os colegas tratam na academia,
ele tem papel importante, principalmente na estética. Entendi. A curto prazo eu consigo sim melhorar a condição física e a qualidade de vida. Esse compromisso eu assumo. Sim. Agora a estética depende de uma série de fatores. Entendi. Principalmente da parte nutricional. Existe aqueles alunos que chegam, que eles pensam só na estética, eles não estão preocupados com saúde? 90%. Se eu fizesse um trabalho hoje dentro da minha academia para desenvolver aí uma dissertação de mestrado, né, dentro desse público que eu tenho hoje, 99% o objetivo principal é estética. Olha só. E é a estética que a mídia vende. E não é uma estética que é conseguida à custa de exercícios físicos a longo prazo. Ela é conseguida de maneira artificial. Olha só. Esses programas, esses programas de televisão, essas meninas que são usadas em programas para vender o corpo, e isso aí atrai a atenção daquelas que estão assistindo. Consequentemente, elas querem alcançar aquela estética. É importante frisar isso, principalmente o jovem que está nos assistindo, os jovens, você que quer ter um corpo atlético, tal, você tem que ter muito cuidado com as propagandas. Você tem que estar consciente, estar em contato, relacionando com um profissional que realmente tem um amor especial por você, eu diria assim, uma consideração especial por você, pela sua saúde. A questão do anabolizante relativa ao coração do indivíduo. Primeiro incha o coração, depois como é que é? O coração, ele é uma bomba que envia e recebe sangue do corpo. À medida que você aumenta o seu volume muscular, que você ganha massa muscular, a tendência é que o seu coração se desenvolva também, quando isso acontece de maneira natural. Existem uns exercícios específicos para melhorar a condição cardiorrespiratória, que seria a condição do pulmão, a condição do coração, fazendo que o coração mande mais sangue para toda aquela estrutura que está sendo desenvolvida. Quando você usa um recurso como o anabolizante, o coração não consegue acompanhar esse desenvolvimento corporal. Que vem nos músculos. Isso, a estrutura corporal cresce, mas o coração não acompanha. Meu Deus. Consequentemente, ele pode infartar. Ele não consegue bombear sangue para toda aquela estrutura. E tem as doenças que são provocadas pelo uso do anabolizante também. E uma delas é o aumento do colesterol ruim, que vai entupir as artérias, que vai gerar uma hipertensão, que pode gerar o acidente vascular cerebral. Meu Deus, é só prejudicial. É uma consequência. Na verdade, falando aqui a grosso modo, o coração não acompanha esse ritmo que a pessoa tem para criar. Do usuário de anabolizante. Pode ser também que ele use o anabolizante e faça treinos que possam promover o desenvolvimento da sua condição cardíaca. Sim. Mas isso vai trazer um prejuízo a longo prazo, isso é fato. A grosso modo falando, o motorzinho fica pequeno para jogar sangue numa máquina tão Existem grande. exemplos aí de astros internacionais como o Arnold Schwarzenegger que teve um infarto. Por causa disso. É provado que ele realmente usou. O negócio é mais sério que a gente pensa, Isso, né? é um caso... Essa questão de uso do anabolizante parece assim uma coisa natural para muitos, né? A gente teve há pouco tempo uma reportagem de uma jovem de 24 anos que morreu. Aí eu quero falar um pouquinho sobre isso com você, sobre a questão, segundo os médicos que acompanharam ela, o coração dela com 24 anos estava semelhante ao coração de uma pessoa de 70 anos. Eles disseram que o coração, primeiro, ele não acompanha, como você explicou muito bem aqui, e posteriormente, quando ela para de usar, tarde demais, o coração atrofia. Aí ele não dá conta mais de manter nem o corpo natural. Com certeza o coração dessa garota deve ter perdido a função. Né? Com certeza, porque quando você expõe o coração a um esforço físico muito grande, ele acaba não suportando todo esse desgaste. Com certeza ele trabalhou muito mais aquém do que ele deveria. E envelheceu precocemente. Justamente. Rapaz, o negócio é complicado. Né? Sem contar que quando o coração bombeia sangue para o corpo, ele bombeia sangue para ele também. Entendi. Então, isso pode gerar a DAC, que é a doença arterial coronariana, que vai entupir a artéria, que é uma artéria que leva sangue para o miocárdio, que é um músculo cardíaco que pode infartar, mais conhecido como infarto no miocárdio. O coração ele tem que ter vida própria e, sim, consequentemente... Ele não depende da nossa vontade para trabalhar. Ele tem um sistema nervoso que controla, ele só recebe estímulos. Entendi. Então você estimula ele e ele trabalha. Mas ele não tem noção de cargas e intensidades.
ele só trabalha. O ser humano é lindo, mas tem que ter cuidado, né? Essa máquina maravilhosa. E detalhe, pastor, não tem peça de reposição. A gente percebe que quando você faz uma troca, o organismo identifica aquilo lá como um agente invasor. Ele começa a produzir anticorpos contra aquele novo órgão que foi implantado. A pessoa pode até sobreviver, mas por um pouco tempo. Muito pouco tempo. Nós vamos voltar com o segundo bloco, professor Adriano, para a gente falar um pouquinho sobre a questão alimentação e exercício físico. O programa continua aí com você. Vila Del Castro, Armários Planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse: quando acontecer essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Muito bom, voltamos com o programa Tempo com Você. Você que está ligando seu televisor agora ou conectando pela internet, nós estamos batendo um papo aqui com o professor Paulo Adriano. Ele é personal trainer, é empresário no ramo de academia, é um profissional que entende muito do que está falando. E é muito importante você assistir a nossa conversa aqui, está muito importante sobre a questão dos danos que causa a saúde da pessoa, uso de anabolizantes, etc., exercício mal feito. E eu penso que agora nós vamos entrar num assunto interessante aqui. Professor Paulo Adriano, a questão da alimentação daquela pessoa que quer perder peso, conjugada, ou seja, fazendo uma parceria com o exercício físico. É possível uma coisa só funcionar? Por exemplo, não, eu posso continuar comendo o que eu quiser e fazer exercício físico. Isso é uma perda de tempo? Depende do objetivo. Se você tiver com seu percentual de gordura alto esteticamente e tiver com alguma alteração clínica, você tem que fazer uma mudança na sua alimentação, que a gente chama de balanço energético. Você tem que comer menos e gastar mais. Só que esse comer menos tem que ter qualidade. Você vai comer pouco, porém você vai comer bem. Alimentos nutritivos que vão suprir as suas necessidades diárias. Não adianta você treinar, chegar em casa e comer errado. Você vai ficar patinando, você nunca vai conseguir sair do lugar. Entendi. E isso acontece a longo prazo. A longo prazo. A alimentação tem papel importantíssimo na estética. E na saúde também. Pasme, pastor João, existem pessoas com percentual de gordura baixo, porém com alterações clínicas, com colesterol alto, no caso LDL, com triglicerídeo alto, com glicose sanguínea alta, e apresenta uma estética que, se você olhar, poxa, mas como é que ele está com esses problemas clínicos se o percentual de gordura dele esteticamente? É porque ele come mal, muito mal. Sim, Às vezes ele come pouco, porém ele come mal. Entendi. Alimentos com calorias vazias. Você olha lá, não tem valor nutritivo nenhum. Tudo é transformado em gordura. Por isso que é interessante o acompanhamento ao nutricionista, alguma coisa nesse sentido. Você tem que ter um equilíbrio entre o gasto versus o consumo. E o gasto sempre tem que superar o consumo, para você nunca estocar energia. Entendi. Você tem que aumentar a sua resistência a um hormônio chamado insulina. É a insulina que traz o excesso para dentro do músculo e para dentro do fígado. Dentro do fígado é bombeado para dentro da célula de gordura que fica na periferia do corpo, que é esse tecido adiposo que está na parte periférica, que é mais visível. Então, quando você diminui a resistência à insulina, que você para de produzir insulina numa quantidade de acordo com o que você está ingerindo, que no caso seriam carboidratos de alto valor glicêmico, que seriam muito doce, você consegue gerar um equilíbrio. Você produz insulina numa quantidade significativa, consegue utilizar as suas reservas de energia, que no caso aquela gordura que está mais distante, faz com que ela caia na corrente sanguínea, vá lá no músculo e gere energia para o exercício.
A célula continua lá. Sim. Se você descuidar, entra gordura para dentro dela de novo. Você atrofia ela, você tira o lipídio de dentro dela para gerar energia para o exercício. Entendi. Mas se você descuidar, entra gordura para dentro dessa célula novamente. Isso aí complica, né? Existem pessoas, às vezes, que eles comem muito mal ou não comem quase nada. E acham que podem fazer um exercício físico e obter resultados. Você falou uma coisa, eu queria que você frisasse mais um pouquinho sobre a questão da qualidade da alimentação para dar respaldo ao exercício físico. Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu vou comer alface com limão, ou abacaxi com banana, né? E vou para a academia, vou mudar a minha vida. E a pessoa acaba entrando por um caminho de morte. O combustível do carro é a gasolina, o combustível do corpo é a glicose. O problema está no excesso. No nosso caso seria o excesso. Entendi. Então você não pode radicalizar, você precisa de energia. Para manter o exercício, seria uma glicose circulante. Você não pode gerar um quadro de hipoglicemia, que é a queda da taxa de açúcar circulante, para manter em funcionamento os órgãos vitais. Existe um mecanismo de defesa. Certo. Quando você começa a baixar o índice glicêmico no sangue, o seu organismo entende que você tem que preservar órgãos vitais, como coração e cérebro. Então o exercício naquele momento não é o principal. Nós temos que preservar o indivíduo. Aí, o profissional que tem um entendimento de poder identificar um quadro de hipoglicemia, ele já faz um atendimento rápido. Né? Seriam os primeiros socorros, né? Você faz um atendimento rápido, posicionando a pessoa, oferecendo para ela já imediatamente um carboidrato, para elevar a quantidade de glicose circulante. Em alguns casos, ela volta e continua o treino normalmente. Mas não é todo mundo que sabe disso, não, né, professor Adriano? Não. Em alguns casos, se você não tiver um conhecimento, a queda da taxa de açúcar no sangue pode gerar uma parada cardíaca, porque a glicose é que faz o coração trabalhar, energia para o coração trabalhar, tanto no cérebro como no coração. Nem todo mundo está apto para trabalhar nessa área, porque na verdade a boa vontade das pessoas nem sempre vai levar elas a fazer uma coisa certa. E precisa de uma orientação profissional. Devem haver alguns critérios, pastor João, na hora de você receber o aluno na academia. Você tem que conhecer o seu aluno. Eu não posso receber um aluno no balcão, vender um plano para ele, colocar ele para dentro da academia e fazer uma entrevista de corredor. Você não vai fixar nada, você não vai sistematizar nada. Como é que você pode tratar esse aluno dentro das particularidades que ele realmente necessita? Por exemplo, na minha academia eu recebo hipertensos, cardiopatas, alunos com lesões ortopédicas, na coluna vertebral, com hérnia. Você tem que avaliar quais são os exercícios que ele pode e não pode fazer. Entendi. E isso você só consegue identificar a partir da avaliação. Você tem que conhecer, é prestação de serviço. Eu digo que o mercado de fitness está ficando muito agressivo. Está abrindo uma academia do lado da outra. Só que está caindo um pouco a qualificação. Por quê? O empresário está olhando como uma fonte de lucro. Nossa, abrir uma academia, isso dá dinheiro, vou fazer, isso é um perigo. E estão desprezando a teoria em detrimento da prática. Você não pode desprezar a teoria. Tem que ter teoria e tem que ter prática. Mas a prática não existe sem a teoria, é o fundamento, é o conhecimento secular. Queria que você falasse um pouquinho sobre o diferencial do seu trabalho na sua academia. Eu tive lá uns tempos, pena que não estou lá ainda, né? A gente está sempre assim, devendo essa parte. Sim. Eu sei que você é um baita profissional, você tem sempre dito isso aqui. O diferencial seu, vendo o indivíduo, a saúde do indivíduo, em vez da vaidade do indivíduo. Se deixasse uma palavrinha aqui no final. De antemão, eu queria deixar uma dica para o seu público que quer alcançar estética e qualidade de vida. Tá? É uma dica simples e fácil. Elimine o sal, diminuindo a ingestão de sal, e diminua a ingestão de açúcar e diminua a ingestão de leite de origem animal. Busque outras fontes de cálcio, né, e busque outras fontes no leite de soja, no leite de amêndoa. Né. Diminua o sal, porque o sal enche e retém líquido. Diminua a ingestão de açúcar, porque o açúcar aumenta o percentual de gordura. A nossa preocupação hoje na minha academia é com qualidade de vida. É promover saúde, tá? Para que o indivíduo possa ter mais vida à sua vida. Se você come menos, você vive mais. E se você come mais, você vive menos. Quanto mais você zela do templo, como diz a Bíblia, mais você terá.
Tudo isso que você faz é para a glória de Deus. Pena né? que o nosso tempo aqui passa muito rápido, mas eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui no programa Tempo com Você. Eu penso que essas informações é muito importante, principalmente nessa área do imediatismo do jovem que não quer passar pelo processo, né? Sim. E usa anabolizantes, essas coisas todas. Queria que você deixasse aí sua palavra final e muito obrigado pela sua presença. Eu queria agradecer por essa oportunidade, é um assunto de altíssima relevância, não foi discutido tudo aqui, a gente tiver uma outra oportunidade, né? Fazer. Muito obrigado, Deus te abençoe. Amém. Vamos no próximo, porque não dá para falar tudo Sim. isso aqui. O programa continua aí com você. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, as famílias se encontram para uma reunião de bênçãos no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Traga seus amigos e familiares. Voltamos com o programa Tempo com Você. Tivemos esse bate-bola, esse papo legal aqui com o professor Paulo Adriano, personal trainer, empresário na área de academia, diferenciado aí na questão do trabalho, né, que esse povo todos tem oferecido. É um profissional que oferece um trabalho totalmente prestação de serviço com saúde, com qualidade, e eu tenho observado isso. Ele é daqui da igreja, uma pessoa idônea, que eu posso falar assim. Eu gostaria de dar uma palavra de Deus para você agora. Nós sabemos que nesse ativismo que existe nesses últimos tempos, essa correria, imediatismo, essa competição, às vezes até desleal que existe no dia a dia, a gente tem tendência a querer antecipar, queimar etapas naquilo que nós não poderíamos queimar. O assunto hoje aqui foi tão interessante, principalmente para você jovem que me assiste, para você que sonha com um corpo atlético, você que quer ser uma pessoa ainda mais bonita, você que tem uma vaidade de apresentar o seu corpo. Eu queria que você não esquecesse que esse corpo que você tem, na verdade, ele não te pertence. Ele está emprestado para você por um tempo e ele é o templo onde Deus deve habitar. É o templo onde o Espírito Santo quer habitar. Então nós temos uma prestação de conta relativo a esse corpo que nos foi dado para que nós pudéssemos usá-lo aqui nessa terra por um período de tempo. Na verdade, às vezes as pessoas usam os seguintes termos: a vida é minha, eu faço dela o que eu bem quiser. Que bom se fosse assim. Mas na verdade nós nascemos nesse planeta e fomos colocados aqui com um propósito de Deus. Deus tem um propósito em nossas vidas. Ele não nos deu, Ele não fez essa máquina maravilhosa chamada ser humano, simplesmente para que você perdão da palavra, para que você se perda, se exploda. Não. Deus fez para que o nome dEle, para que Ele fosse glorificado no seu corpo. Eu costumo dizer algo que eu gosto de repetir aqui para você guardar na sua mente. A vida é um presente de Deus, o corpo é um presente de Deus, é uma casa que eu estou morando. A única legalidade que o meu espírito tem de morar nesse planeta é nesse corpo. O dia que esse corpo acabar, o meu espírito não tem onde morar. Ele vai ser levado para um outro plano, para guardar um corpo novo, para viver eternamente com Deus ou viver eternamente em outro lugar que eu nem vou mencionar aqui. Mas a verdade é que esse tempo que nós moramos nesse corpo, nós devemos cuidar dele. Nós devemos prestar conta a Deus como algo que Ele nos deu, um presente especial que Ele nos deu. Eu costumo dizer que a vida, um presente que Deus nos deu, é algo precioso, mas o destino, ou seja, o fim dessa vida, é nós que determinamos. É as nossas escolhas que vai nos levar. Então, antes de qualquer envolvimento com coisas que vai destruir seu corpo, com coisas que vai fazer uma certa vaidade por algum tempo e depois vir destruição, isso tem que ser muito pensado antes de tomar uma decisão dessas. Quando você faz um exercício programado, como foi tratado aqui, que seu coração acompanha o restante do corpo, que você se torna uma pessoa sadia, você vai ter uma vida longa. Como nós vemos algumas pessoas idosas, que eu admiro muito,
está vivendo a terceira idade com toda a força do corpo, com toda a alegria, com todo o vigor, como a Bíblia nos ensina, a gente percebe que essas pessoas tiveram a paciência de tolerar o processo, de deixar isso acontecer de acordo com a naturalidade, sem queimar etapas. A gente viu outro dia atrás uma jovem de apenas 24 anos de idade, que com o uso de anabolizantes ela se tornou, vamos dizer assim, uma pessoa de um corpo atlético, e invejavam as outras mulheres, mas que morreu com 24 anos e o coração dela foi constatado que tinha a idade de um coração de 70 anos, porque ele trabalhou acima da possibilidade e envelheceu precocemente. Pense nisso antes de você tomar qualquer decisão quanto à sua estética. Eu recomendo a academia do Paulo Adriano, porque ele vê a pessoa como ser humano para a saúde. Ele não vê a estética da pessoa, a pessoa como um objeto de vaidade. E eu quero terminar esse programa orando com você, para que você não deixe de fazer exercício, você não deixe de ter uma alimentação sadia. A dica que ele deu aqui no final, muito interessante, sobre essa questão do sal, do açúcar. Eu costumo dizer que açúcar, na verdade, é uma droga lícita. É terrível. A pessoa, quando usa muito açúcar, ela sempre vai ter problema. E o sal, logicamente. Quero orar para que Deus te abençoe, para que Deus possa estar, de certa forma, te dando sabedoria de vida, para que você tenha qualidade de vida e possa viver e viver bem. Não é viver muito, simplesmente, mas é viver bem, com qualidade de vida. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te apresentar agora todos os nossos telespectadores, os jovens, os adolescentes, aqueles, ó Deus, que estão nos assistindo e que prestaram atenção em todas as informações aqui obtidas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa este povo, dando sabedoria, dando a tua bênção nesse lar, nessa família. Oramos por essa pessoa que está doente, por essa pessoa que precisa de cura. Senhor, traz a cura, traz a libertação. Oramos por aqueles que precisam de uma orientação, por aqueles que precisam, Senhor, de fato, de uma intervenção sua. Nós oramos abençoando eles em nome do Senhor Jesus, e que assim seja. Amém e graças a Deus. Nós vamos colocar um ponto final aqui no programa dessa semana, mas prometemos estar de volta no próximo programa na semana que vem. E eu queria, antes de terminar o programa, falar do livro para você. Esse livro que eu escrevi, ele é o meu mais recente livro, né? Não digo o último, mas o mais recente, que eu quero que você ligue aqui na igreja, no telefone que está aí na tela, fale com uma pessoa que vai estar encarregada de mandar esse livro para você. Você vai dar uma oferta e você vai receber esse livro, na sua casa. Você vai ver quantas mensagens maravilhosas que tem aqui para você edificar a vida de alguém. Um grande abraço, um abraço de verdade mesmo, viva Cristo e até o programa da semana que vem.